Na sua cara, caros ouvintes, começa agora mais um podcast Tapa na Cara, desfitinizando a sua saúde. Eu, Calil Júnior, novamente com os meus excelentíssimos amigos David Rubner e Ricardo Kazaki para apresentar mais um episódio para vocês. Como é que vocês estão, meninas? Silêncio total, ninguém fala nada, tá todo mundo bem? Tô bem. Tudo ótimo. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Galera, começa agora mais um episódio. Hoje é um episódio um pouquinho especial, que a gente fez uma mini brincadeira no Instagram e pedimos para vocês, ouvintes, darem um tema para a gente fazer. Né? A gente escolheu um tema hoje que é o seguinte, né? Um dos ouvintes perguntou para a gente assim: a obesidade é doença? Eu posso estar gordinho e ser saudável ao mesmo tempo? E a gente se interessou pelo tema e vai responder essa pergunta logo mais. Mas antes disso, não se esqueça de seguir a gente no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Não se esqueça de seguir a gente também no nosso Instagram, Treino Prático Oficial. A gente está sempre colocando novidades para vocês e conteúdos novos todo dia. Beleza? E para falar disso, é importante a gente abordar primeiro o que é obesidade, né? Acho que é uma dúvida constante na cabeça da galera. E aí a gente precisa falar disso um pouquinho para vocês. O que se caracteriza por ser obeso? Bom, vamos pegar a definição da Organização Mundial da Saúde, a famosa OMS. Obesidade é o excesso de gordura corporal, em quantidade que determine prejuízos à sua saúde. É um pouco vago, mas ok. Uma pessoa é considerada obesa quando seu índice de massa corporal, ou seja, o seu IMC, é maior ou igual a 30 quilos por metro quadrado. E a faixa de peso normal varia entre 18,5 e 24,9 quilos por metro quadrado. Caraca, é muita massa. Agora ficou fácil. É muita massa. Ficou facinho agora para entender. Tranquilo. Na dúvida, gente, faz o seguinte, tá? Não é o melhor método para você ter um parâmetro, mas como a OMS usa isso, para você ver se você está obeso ou não, pega a tua altura, tá? Em centímetros, e divide ela pega teu peso em quilos e divide pela altura ao quadrado. Se der acima de 30, você é considerado obeso pela OMS, tá? Essa conta não é precisa, porque às vezes a gente tem alguns outros fatores que influenciam. Se você pegar uma pessoa que tem muito músculo, muita massa magra, esse número vai ser elevado, mas ela não é considerada obesa, tá? Geralmente esse número funciona muito bem para quem é sedentário, para quem não pratica atividade, para quem está muito parado. E quer um exemplo prático disso? Vamos falar daquele lutador que fala porque é assim, sabe? Nosso famoso Anderson Silva. Se você fizer o IMC daquele cara, velho, no mínimo, ele vai ser considerado um obeso mórbido. Entendeu? Primeiro, porque ele é alto, ele é bem alto para um lutador, e ele pesa bastante. Então, se for pelo IMC, não tá muito dentro, né, das coisas. Mas, continuando. Quais... Perdão, David. Vale ressaltar, assim, que é um parâmetro que a OMS usa porque é uma faixa geral da população, né? Óbvio que se você fizer uma avaliação física bacana, tal, vão ter outros parâmetros que vão te tirar dessa fase dessa linha da obesidade. Mas como a gente está usando só esse número para falar o que é obeso e que é o que eles usam, né? Então a gente tem que passar esse número para vocês. Perfeito. Quais são as principais causas da obesidade? Nós sabemos que a obesidade ela é multifatorial, mas existe algumas, tá, que são as principais, que trazem diretamente a você a causa da obesidade. Exatamente. Claro que o primeiro fator é a má alimentação. Pessoal que se alimenta mal, muito fast food, gordura em excesso, frituras.
Esse é um dos principais fatores. Fatores psicológicos, transtornos psicológicos que levam à obsessão, à compulsividade por comida, é um outro grande fator. Óbvio que o sedentarismo é um grandioso fator que leva à obesidade. Distúrbios hormonais também. E, óbvio, para fechar, a genética. Fatores genéticos influenciam também na obesidade. E lembrando que os distúrbios hormonais, eles tanto podem ser de ordem na hipófise, tá? Como nos seus órgãos sexuais, que também produzem muitos hormônios, tá? Necessários à sobrevivência, necessários a manter a sua longevidade, tá? A sua vida e seu organismo funcionando. A genética, a gente elencou como último, né, causa, ou uma última principal causa, pelo seguinte: muitos estudos hoje estão descartando a genética como fator principal. Eles colocam apenas para citar que pode haver ou não alguma coisa ali, mas não é assertivamente. É aquele negócio assim, né? É comprovado que existe o gene da obesidade, mas esse gene ele é desenvolvido através de hábitos. Então, se você nascer com o gene da obesidade no teu corpo e você manter um estilo de vida saudável, manter um estilo de vida bacana, fazer atividade física, ter uma alimentação legal, você não vai se tornar obeso, tá? Então, o fator externo influencia muito na questão da obesidade. Ela é multifatorial e ela é muito comportamental também. Então, esse ponto é importante a gente ressaltar. E nós estamos falando especificamente da obesidade. Não significa que você pode ter um sobrepeso. Não chega a ser a obesidade em si, mas significa que você está com um acúmulo de gordura no corpo, tá bom? Um pouquinho acima do peso, né? Exato. Como todos estamos com questão de pandemia, tá? Mas fica a dúvida. No meu caso, não é por causa da pandemia, não. É o meu normal esse. Pessoa sincera é outro nível. Mas fica... não vou mentir? Não, mentir jamais. É um tapa na minha cara nesse caso. É mais ou menos isso. Podemos ser, né? Já entendemos o que é obesidade. Mas podemos ser obesos e saudáveis ao mesmo tempo? Essa foi a pergunta-chave do nosso ouvinte. Será que podemos? Não, caralho! Infelizmente, não. Profundo. Gostou? Né? Pra caralho. Infelizmente, a obesidade é uma doença, tá? Isso a gente não tem como negar. É uma doença, muitos especialistas a tratam, aproveitando que estamos numa pandemia, a tratam também como uma pandemia, né? Sim. Existem muitos especialistas que falam que é isso. Tanto a obesidade como o sedentarismo. São as novas pandemias que já vêm há muito tempo. As novas que foram consideradas agora, mas que isso já vem há muito tempo e só está aumentando, né? Sim. E assim, galera, é uma doença, tá? Não adianta você falar a questão assim, a gente não tá entrando nessa linha de aceitação e tudo mais. A gente tá falando questão de saúde. E é uma doença porque é uma doença extremamente silenciosa. Por isso que não dá para você ser saudável e gordinho ao mesmo tempo. Porque a partir do momento que você tem gordura no seu corpo em excesso, você está num processo inflamatório dentro dele. Essa gordura, ela inflama. E quanto mais inflamado nós estamos, maior a propensão de causar riscos para a nossa doença. Por isso que ela é silenciosa. Porque quando ataca, a merda já está gigante. Por mais que todos os seus exames que você faça seu check-up, por mais que os exames possam dar todos normais, o risco que você tem está sempre elevado. O risco de ter algum problema está sempre elevado. O risco, você estando obeso, é sempre maior. Isso não tem como ir contra. E é o que eu falo assim,
O seu corpo, ele nunca paga à vista. Tudo que você faz nele é pago a prazo. Ou seja, as suas atitudes de hoje vão refletir lá na frente. Hoje você pode estar obeso. Não quer dizer que você esteja com algum problema de saúde. Mas e daqui a 1 ano? E daqui 3? E daqui 5? E daqui 10? Como é que vai ser? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E se com tudo isso você ainda não está satisfeito do porquê a obesidade é realmente uma doença e está achando, de algum modo, que nós estamos sendo gordofóbicos, deixa só eu te dar pequenos dados do que o excesso de adiposidade, gordura, no seu corpo pode te causar. Diminuição do seu sono, vai desregular todos os seus hormônios do sono, tá? Aumento no seu cortisol, o seu hormônio do estresse. Então, imagina, você já não dormiu. Lembra dele? Lembra dele? Já falamos. Lembra Eu dele? adoro falar dele. Ou seja, você já não dormiu direito, porque seus hormônios já estão à bagunça. E você aumentou aquele hormônio que seria mais crítico neste momento. Pensa na porra da salada russa que você fez. E é uma questão assim, é somatório. Então, dormir pouco aumenta cortisol. Aumentar cortisol, você tende a acumular mais gordura. Se você aumentar a gordura, você vai dormir mal. E se você dormir mal, você vai aumentar cortisol. Entende o ciclo vicioso do negócio? E não é só isso que a gente está falando, né? Tem também a parte aumento de frequência cardíaca, de repouso e de pressão arterial. Então imagina você sentado, seu coração batendo 100 batidas por minuto. Dá aquela acelerada básica do nada no teu coração. Olha que gostoso. Coisa deliciosa. Sem nenhum esforço, hein? Pois é. Então seu coração vai bater mais vezes sem você fazer nada. Sem contar que é um aumento de glicose no seu sangue. Consequentemente, você pode desenvolver o quê? Diabetes. Eu ia falar Obrigado. gente. Olha que orgulho desses meus parceiros. Fala sério. Gente, se o sangue tem mais glicose, o teu pâncreas tem que trabalhar mais para liberar insulina. Exato. Se teu pâncreas libera insulina em excesso, chega uma hora que o bichinho precisa de férias, né? Tadinho. Trabalhou a vida inteira, vai falhar. Vai dar bosta. Vai. E aí o que acontece? A diabetes. Diabetes nada mais é que falha de pâncreas. Você já não consegue mais liberar insulina no teu sistema. Olha que legal. Consequentemente, você vai ter muito mais fome. E não é uma fome de estou com fome, comi, me saciei. É uma fome mais psicológica. Você nem está com fome, mas você tem que comer. Né? Lembra lá do começo dos fatores psicológicos também? Consequentemente, os principais você tem menos saciedade. Você não se sente satisfeito. Essa é legal da gente falar, porque eu vi uma pesquisa recentemente que mostrava o comportamento cerebral das pessoas obesas. Então imagina assim, o nosso cérebro ele tem um padrão de satisfação, né? Imagina que você está com aquela vontade de comer um chocolate, né? Um pedacinho de chocolate. A gente tem um processo matemático aí nessa história. Quando a gente come um pedacinho de chocolate, a gente tem 100% de aproveitamento do sabor daquele alimento. Então é aquela sensação deliciosa. Nossa, que vontade, que delícia de comer o chocolate. Dá aquele prazer na alimentação. A partir do momento que a gente come o segundo, esse prazer cai pela metade. A partir do momento que a gente come o terceiro, esse prazer cai 25%. A partir do quarto, a gente já não tem prazer. E aí, qual que é a ideia? O cérebro obeso, ele precisa de 3 vezes mais alimento para ter a mesma sensação de prazer de um cérebro de quem não é obeso. E olha que legal. Você vai ter menor gasto calórico. Sabe por quê? Porque aumenta o seu sedentarismo. Você não tem vontade de se mover, não tem vontade de se mexer. E muitas vezes chega num grau em que você nem consegue se mexer. Sem contar que você aumenta seu percentual de gordura, diminui seu percentual de massa magra, logo o seu corpo precisa fazer menos esforço para manter gordura do que para manter massa magra. Então, seu metabolismo basal, então, o seu gasto calórico em repouso, diminui muito. Só que seu consumo calórico aumentou, você está comendo mais,
e gastando menos, põe na balança tudo isso. Vocês querem um exemplo prático de por que a obesidade, por que o sobrepeso não é saudável? Mesmo que seus exames estejam bons? Imagina uma madeira com cupim, seu guarda-roupa aí na sua casa, sua mesa linda de mogno. Ela tá linda, não tá? Aparentemente ela tá perfeita. Só que o cupim tá lá dentro. Tá lá comendo, até a hora que vai chegar o momento em que ele vai acabar com ela. Ou seja, a madeira está linda, não significa que ela está boa. A obesidade está para o corpo como o cupim está para a madeira. Silencioso, mas uma hora acaba. E é engraçado assim que se você ainda assim não se convenceu, a gente recolheu alguns dados sobre a obesidade que está rolando pelo Brasil. Hoje o Brasil é um dos países mais obesos do mundo, tá? Em questão aí de 12 anos, a obesidade aumentou em 64% em homem e em 71% em mulher. O Brasil está obeso. E não é por questão porque, né, porque a gente não aceita. Não, é porque tá doente pra caralho. É porque as pessoas estão comendo igual um bando de maluco. É porque ninguém tá fazendo exercício. Esse é o quadro do Brasil. Olha que delícia. Sem contar que o país é o Brasil é o segundo país do mundo em número de academias. E outra, se você não gosta de academia, olha a costa litorânea que nós temos para você praticar atividade. Exatamente. Olha quantos parques, quantos espaços nós temos para prática de atividade física. Então você não precisa só ir para academia. Tem N outras opções para prática de atividade, para você ir contra essa obesidade. E, gente, eu acrescento ainda um fator, tá? Esses dados são de 2006 a 2018. Eu não estou nem pondo na balança e nos números dois últimos anos que a gente teve e o último ano de pandemia, que daí aumentou pressão psicológica, as pessoas começaram a se alimentar pior ainda e reduziram a atividade física no processo. Então a gente não está pondo isso na conta ainda. Exatamente, a gente só falou dos dados que vieram de 2006 a 2018, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. Percebe que mais de 72% do Brasil, nos últimos 13 anos, está obeso? E se você somar o percentual de homens e mulheres, mais de 72% estão obesos. Mais ou menos assim, se você tem 10 amigos, 7 estão obesos. Ou com sobrepeso. E esse é a cara do Brasil. E o mais interessante nisso tudo, porque nós estamos num estágio, como ele falou, o último ano foi um ano de pandemia. A pandemia da Covid-19, do coronavírus. Olha que coisa absurda. Nós temos 72% da população obesa, atualmente. E sabe o que isso significa? Que se a pessoa contrair o coronavírus, a chance dela ter vários problemas e falecer é muito maior. Por quê? Porque o SARS-CoV-2, que é o coronavírus, ele utiliza, tá, para entrar no seu organismo, na sua célula, através da spike dele, uma proteína própria do vírus, ele vai usar um receptor que tem nas suas moléculas, que é um ACE2. Mais para frente a gente explica melhor o que significa isso, que é uma aula de bioquímica ferrada, tá? Segundo dados que eu consegui coletar aqui, para quem é obeso, quem é obeso e se contamina com o Covid, o risco de ter graves problemas é aumentado em 4 vezes. E pesquisa recente que saiu nos Estados Unidos e na França também asseguraram que a maior parte das mortes foi por obesidade. Ah, mas não foi o Covid? Sim, o Covid se agravou com a obesidade. Imagina o seguinte cenário. Você pega um vírus que precisa de uma proteína X para se instalar no seu corpo. O obeso tem essa proteína em maior quantidade, porque ele fica bem, vamos dizer assim, ele fica bem na margem, tá, da célula. Ele tem um problema de hiperglicemia. Lembra que a gente falou? Mais glicose no sangue. Aí o que o vírus faz? Opa, aqui é o ambiente ideal para mim.
rapidinho ele se instala na sua célula, rapidinho ele evolui o quadro. Então percebe que não é só a pandemia de coronavírus que está matando as pessoas, é um fator que ajuda. Aumenta e muito o risco, gente. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá? Me perdoem se eu estiver falando besteira. Mas eu vi uma reportagem falando no Reino Unido que quase 72% das pessoas que morreram de Covid eram obesos. Então, assim, a obesidade, ela é um fator muito, muito pesado na história. Só que ninguém considera, porque, não pode. As pessoas têm que se aceitar como elas são. Sim, elas têm que se aceitar como elas são. Mas excesso de gordura no corpo é doença. Entendam isso de uma vez. A gente não precisa excluir, não precisa falar mal, não precisa atacar. Não é isso que a gente está falando. Mas as pessoas precisam entender que é uma doença séria, grave, silenciosa e que causa muitos outros problemas atrás dela. Pessoal, o que a gente fala, a gente trabalha com atividade física, a gente trabalha com exercício físico, só que a gente visa, nós três principalmente, a gente visa saúde, a gente não visa estética. A gente quer a saúde dos nossos alunos, a nossa saúde, a saúde de quem está perto da gente. Por isso que a gente está fazendo isso daqui para vocês. A gente quer levar saúde. Estética vem? Vem. Mas o mais importante é saúde e bem-estar. Perfeito. Pois é. É muito louco isso, né, meu? Porque a gente sabe que a obesidade aumenta o risco de outras doenças, tá? Problema cardíaco, infarto, AVC, síndrome câncer, metabólica, a própria diabetes que a gente já falou. síndrome metabólica. Síndromes metabólicas, a gente pode até falar disso mais para frente também, o que são essas síndromes metabólicas, né? Que causam tantos problemas aí. E é uma situação muito doida isso, porque é grave, e as pessoas acham que é leviano. Elas acham que se você falar para o gordinho, desculpa o termo, né, mas vai fazer um exercício físico, você está sendo gordofóbico, você está excluindo aquela pessoa, você está ofendendo ela. Não, a intenção não é essa. A intenção é que ela se cuide, a intenção é que ela melhore. Aceite-se, aceitando-se, você vai melhorar. Exatamente. Ficou claro? Não, você não pode ser obeso e ser saudável ao mesmo tempo. Não dá, tá? Fisiologicamente falando, não dá. Você pode até ter os exames em dia, mas você não está saudável. Entendeu? Sim, senhor, professor Tibúrcio. Claro. Essa é velha demais, fala sério. Gente, deixa eu dar só mais um recadinho aqui no final do podcast. Para quem não sabe, a gente, né, já cansou de falar, somos 3 professores de educação física que estão aí batalhando para conquistar um pouquinho de espaço na internet para ajudar vocês. E a gente abriu um novo projeto, a gente tem uma novidade, que é um processo de ajuda coletiva, tá? Então a gente está no site do apoia.c, é um site onde vocês conseguem colaborar com a gente através de doações. Se vocês estiverem dispostos, se vocês puderem fazer essas doações, vão ajudar muito a gente. É só digitar no teu site ou no post do próprio link aqui na descrição. A gente vai colocar esse site lá. Clica lá e dá uma força pra gente. Meninos, sempre bom falar com vocês. Algo a acrescentar? Obesidade é doença, ponto. Então fechou. Nada mais a dizer. Então fechou. Tamo junto, gente. Não se esqueçam de seguir a gente no canal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço para todo mundo. Valeu! Abraço e até a próxima.